Olá, bem-vindo ao Saúde Você. Segunda-feira a gente começa a semana cuidando da saúde. E para cuidar da saúde, hoje nós vamos falar sobre hiperidrose com o Dr. Marcos Mônaco, médico cirurgião torácico. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda. Tudo Agradeço novamente o convite. Sempre, Sua é equipe sempre maravilhosa também, né? E os saudáveis que estão nos assistindo. É isso aí, gente. Tem uma galera acompanhando Saúde Você e você aproveite também. Fique coladinho aqui no caras.ol.com.br toda segunda-feira às 11 horas da manhã. Doutor, vamos falar sobre hiperidrose. O que é a hiperidrose? Bom, Duda, a hiperidrose é uma situação de suor excessivo, né? Ela pode ser primária ou secundária. O que é o primário? É a hiperidrose que a pessoa já tem essa característica, normalmente genética, tá? Não é uma doença. Então é o suor, essa sudorese. A secundária não, ela está relacionada a alguma doença, alguma alteração hormonal ou até mesmo câncer. Tá? Então o que a gente vai falar? Da hiperidrose primária, que é essa que é uma situação de sudorese excessiva e que não é tão rara, ela é bem comum na população. Agora, ela não é tão rara e ela é comum. Eu tive uma época, eu tô me lembrando aqui, eu acho que foi na sexta série, eu tinha uma professora que ela escrevia na lousa, a lousa ficava molhada. Sim. Pelas mãos dela, e ela tinha uma hiperidrose? Essa é a sudorese essencial, que é a hiperidrose, essa primária que eu comentei. Então, assim, na população ela pode variar de 2, a prevalência dela, que é o número total de pessoas que têm hiperidrose, de 2% a 6%. Se a gente pegar São Paulo, a cidade de São Paulo, tem 12 milhões de habitantes. Aproximadamente, tirando uma média, 400 mil pessoas podem ter a hiperidrose. É bastante. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Agora, quais são os problemas que são relativos a pacientes que têm essa hiperidrose? Bom, o que a gente mais escuta em consultório, que a gente tem dos trabalhos, né, que falam sobre hiperidrose, é a questão do constrangimento. Eu acho que é o pior, Exato. né? Que é essa situação, essa limitação psicossocial, né? Tem muitos pacientes que têm até depressão por conta do constrangimento e da hiperidrose. Então, assim, a gente tem pacientes também com problemas que me relatam até no ato sexual. É uma situação que é para ser prazerosa. Causa constrangimento. Causa constrangimento e o paciente fica bem limitado. Ou então, vai participar de uma reunião, por exemplo, trabalho. Tá de camisa, soa demais, muito estresse, cabeça, axilas, né? Manipula a documentação importante, às vezes pode molhar, rasgar documento. Também os adolescentes aí vão fazer prova, rasga a prova. Então a gente chega a esse ponto. Chega a esse ponto. Mulheres, salto também, quer usar salto não consegue, que escorrega. Porque a hiperidrose, ela acontece em vários pontos do corpo ou pode ter um local específico? Então, os principais são palma das mãos, axilas e planta dos pés. Esses 3 são os principais. Mas a gente pode ter a forma generalizada, né? Tem pacientes que suam muito a cabeça, tronco, as costas, até mesmo as nádegas. Olha que interessante. Deve realmente causar um constrangimento, né? Mas agora a gente vai falar da parte boa, que é o tratamento. Exato. Qual é o tratamento para quem tem hiperidrose? Não, existem tratamentos, eu vou comentar dos 3 eficazes mesmo. Então, assim, o tratamento conservador, que é a medicação. Então, é uma medicação que é um anticolinérgico. O que é isso? Ele vai ajudar a inibir esse estímulo nervoso para as glândulas produzirem muito suor, que são as glândulas sudoríparas. Então essa droga chama oxibutinina. Então é uma droga que já vem sendo estudada há mais de décadas pro suor. Inclusive aqui em São Paulo nós participamos, eu tive a oportunidade de participar desse estudo, né? Que é no estudo duplo cego, e realmente é uma droga que tem eficácia. É lógico, não é para todo mundo, tem que passar em avaliação com o médico especializado para entender se é uma boa opção. Só que o remédio assim, é igual medicação para pressão, vai ter que utilizar, não é assim, tomou um mês, já curou a hiperidrose, não, ele vai controlar esse suor, que é a oxibutinina. Então, tratamento ao longo da vida. Exato. É lógico, os extremos da vida, quando é criança ou idoso, a gente tem uma menor incidência, uma menor prevalência, né, nessa faixa etária. Agora, outra terapia, a segunda, a toxina botulínica, o Botox. Então, resolve mesmo, né? Ele resolve, ele ajuda bastante. Então, a gente pode aplicar o Botox quando a gente tem em locais, assim, como axila, palma da mão
e planta dos pés. Então é feito a aplicação da toxina botulínica. O princípio é a mesma coisa, ele vai bloquear esse estímulo e as glândulas não produzem tanto suor nessa região. Mas tem que ficar fazendo periodicamente. Exato. Daí, normalmente, é o tempo de meia-vida do Botox, né? A gente tem 6 meses. Mas, assim, a gente sabe que, às vezes, em alguns pacientes tem que fazer 3 ou até 4 vezes no ano. Mas é um método eficaz, como eu comentei com você. A gente vai falar dos 3. E o terceiro seria a cirurgia, né? A cirurgia é um método onde a gente vai fazer a secção do nervo simpático. Também com o mesmo princípio, inibir esse estímulo. E ele é um método definitivo, né? Mas tem as especificações claras para essa cirurgia. Então, mas aí falando de cirurgia, o que eu quero saber é o seguinte, é um procedimento de risco e os resultados que eles garantem pós-cirurgia. Sim, então o que acontece? A cirurgia é feita pelo cirurgião torácico. A minha especialidade é falar sobre a cirurgia. É lógico, desses 3 métodos, é o método que a gente tem uma resolução definitiva, tá? Como é a cirurgia? Anestesia geral, a gente faz duas pequenas incisões nas axilas, uma incisão, um cortinho na axila direita, outro na axila esquerda. Nós fazemos a introdução de uma câmera de vídeo, a gente vai identificar a cadeia simpática, que são esses nervos. Daí, por exemplo, ela é indicada para quem tem muito suor na palma das mãos e nas axilas. Daí a gente vê o nervinho, que é relacionado ao 3º e o 5º arco costal, e fazemos a secção, o corte com bisturi elétrico ou de energia. Então, assim, o resultado já é imediato. O paciente entra para operar, está com a mão gélida, gelada e pegajosa mesmo, muito úmida. A gente termina a cirurgia, a primeira coisa que eu faço, eu já tiro as luvas, pego na mão dos pacientes, já está quente e úmida. Então a gente já tem essa resposta imediata, né? E é um tratamento que deles é o definitivo, a gente não precisaria fazer retox ou outras cirurgias. Tem né? riscos? Então, da cirurgia torácica é uma cirurgia bem segura, das mais seguras cirurgias que nós fazemos. E assim, o que a gente leva em consideração? A qualidade de vida, os questionários de qualidade de vida e também de eficácia, assim, taxa de satisfação. Isso que eu quero saber. Como que o paciente chega no consultório depois? Exato. Isso aí já vou te falar, trabalho e o paciente, tá? De trabalho, a gente tem uma taxa de satisfação acima de 95% em todos os pacientes que são operados. É lógico, a gente tem que avaliar qual que é a indicação para cada paciente. E o que chega no consultório, ele chega muito feliz, né? Quando a gente tem a eficácia do método, que ele é altamente eficaz, né? Só que também a gente tem que lembrar que pode ter uma compensação, quer dizer, para de suar na palma das mãos, na axila, a cirurgia é para essa indicação. Alguns casos melhora assim a planta dos pés, alguns casos. E a gente pode ter a compensatória, que pode migrar um pouco o suor para o abdômen e para as costas. Só que quando a gente avalia essa taxa de satisfação, esse suor já não incomoda, por isso que ela é elevada. O paciente chega a falar em 95% de todos os casos que a gente tem de estudo. Que bacana, hein? Mas mexe muito com a autoestima da pessoa, Exato. Resgata, né? Na verdade, a autoestima que ela perde com esse constrangimento que é causado pela hiperidrose. Exato, a hiperidrose ela limita, né? Limita então, bastante. Exato. E olha, e para mim, que faço isso há 20 anos, é uma surpresa saber que é um cirurgião torácico, que é uma especialidade que a gente já conversou, que muitas pessoas ainda não sabem, como por exemplo a hiperidrose, e eu, Duda, nunca entrevistei um cirurgião torácico para saber que era um tratamento feito por um cirurgião torácico. Então é importante a gente trazer essa informação para o programa, porque eu tenho certeza que muita gente que sofre com a hiperidrose não sabia quem procurar. Exato, essa é a dificuldade, né? Normalmente eles procuram outros especialistas e não entendem que existe uma opção para esse tratamento, né, da hiperidrose. Conversei com o Dr. Marcos Mônaco, cirurgião torácico. Olha, obrigada mais uma vez. Tá, joia. Eu que agradeço novamente. Sempre um prazer recebê-lo. E o prazer é todo meu. É isso aí, gente. No próximo bloco a gente continua falando de saúde com vocês. Gente, hoje eu tô muito feliz, porque eu vou falar com o meu médico, cirurgião plástico, e eu adoro falar sobre cirurgia plástica. A gente sabe que o Brasil é referência, e quando se fala em cirurgia plástica,
A gente fala também agora dos homens. Doutor Dácio Gata, tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado pelo convite. É sempre um prazer recebê-lo, ainda mais o senhor que vai cuidar de mim amanhã. Doutor, hoje os homens também estão procurando muito sobre procedimentos cirúrgicos, né? Tem muita... a procura principal de homens é parte de lipoaspiração, né? Ou ginecomastia, que é a retirada de glândula mamária no homem, né? Mas tem aumentado sim. Na verdade, talvez é uma exposição maior da procura, né? Às vezes já tinha uma certa procura, mas agora o pessoal sabe mais. Né? Mas vamos falar de nós, mulheres enlouquecidas, todas querendo fazer cirurgia plástica. A mulher sempre arruma uma coisinha, né, doutor? Sim, sempre. Sim. Então, sempre. Então vamos falar sobre mastopexia com prótese. Bom, primeiro para entender, a mastopexia é aquela cirurgia com T. Isso. Tá, fala um pouquinho pra gente da mastopexia com prótese. Tá. A mastopexia com prótese, ela serve para melhorar a flacidez mamária, elevação de mama, que a maioria das vezes é ocasionado depois de uma gestação, depois de uma amamentação, né, que a mama fica volumosa e depois volta da amamentação e fica com queda, né? Tanto da areola, a pele muito flácida. Então, a mastopexia é a única cirurgia para elevação. Agora, a questão da prótese, ela está funcionando como um aumento mamário. Então, pode ser associado à mastopexia ou pode ser feito sem a colocação de prótese, né? Além de gestante, né, da pessoa depois que tem filho, tem a questão de pessoas que fazem, por exemplo, cirurgia bariátrica. Acontece também da pessoa precisar fazer uma cirurgia de mastopexia por causa da pele? Sim. É que quando a pessoa fez a bariátrica, ela perdeu muito volume de mama, porque a mama também é composta por gordura, não é só glândula mamária. Então, na perda volumétrica, acaba que é um caso semelhante de uma gestação, né, depois de uma amamentação. Então, a mama cede e fica com muita pele. Agora, qual a diferença entre mastopexia e mamoplastia? Tá. O termo mastopexia a gente utiliza mais para falar que é uma elevação mamária. Tá? Mamoplastia é um nome genérico que significa cirurgia de mama. Só que a cirurgia de mama ela pode ser feita um aumento, uma elevação ou uma redução. Né? Então, quando a gente fala mamoplastia só, puramente, eu não consigo te dizer qual cirurgia que a paciente está fazendo. Tá? Então, vamos supor, redução mamária, né? Tá. Pode ser falado redução mamária, que é o mais popular, ou também mamoplastia de redução. Né? Porque daí você indica o tipo de cirurgia. Agora, uma pessoa que está puramente aumentando a mama, com uma colocação de prótese, sem mastopexia, tá? Não está errado falar mamoplastia de aumento. Entendi. Tá? Agora, a mastopexia acaba sendo também um tipo de mamoplastia, só que é a mamoplastia de elevação. Né? Então, mamoplastia é como se fosse um termo geral de uma cirurgia mamária, né? Só que tem que especificar qual tipo de cirurgia mamária que vai ser feita. Agora, uma dúvida, por exemplo, uma pessoa que faz a mastopexia com prótese, engravida e aí vai ter a questão da amamentação, ela pode prejudicar a amamentação? Tá. A amamentação, ela é difícil de ter um prejuízo à amamentação, mas a partir do momento que tem cicatriz na mama, né? Cicatriz na mama que eu digo no tecido mamário, né? Sim. Que seja numa redução mamária ou numa elevação. Então acaba que não é só na pele que forma a cicatriz. Na parte da glândula mamária, a gente tem que dar uns pontos para moldar a mama, né? Sim. E vai formar uma cicatriz por dentro também. Existe o reposicionamento da altura da areola também, que ocasiona uma cicatriz ao redor da areola. Então, tudo isso pode interferir numa futura amamentação. Pode mesmo? Pode interferir. É raro, mas pode, tá? Mas não é uma obrigação, tá? Então, uma pessoa que tem mamoplastia, seja redução ou elevação, ela, a maioria das vezes, consegue, né, amamentar. Só que pode ter uma certa dificuldade, né? Conseguir mais de um lado do que do outro. O pior das hipóteses é quando não consegue amamentar em nenhum dos dois lados. O que não é comum, Não, né? não é comum, é muito raro acontecer isso. Mas eu acho que quando a pessoa tem a intenção de ter filho, por exemplo, né? Acho que o ideal é esperar fazer tudo, né? Que nem eu, por exemplo, preciso trocar a prótese. Faz 15 anos, a gente conversou sobre isso.
e 15 anos, tem que trocar a prótese. A minha prótese, por causa do volume da mama com o leite, hoje a prótese ela acabou, né, que sendo menor pelo excesso de pele. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, no meu caso, eu optei por primeiro engravidar, ter filho, sabe assim? Já tinha que trocar prótese, mas eu esperei passar por todo esse processo para na hora certa falar, não, agora eu vou cuidar de mim, não vou mais ter filho e tal. Porque pode comprometer assim, o resultado depois também, né, que tem filho. É que uma pessoa que, né, vamos supor que tinha prótese, depois engravidou e daí depois fez a mastopexia, com a troca de prótese ou não, né? Engravida depois da mastopexia. Então a mama vai perder o resultado novamente. É isso. Né? E daí depois precisa fazer uma nova mastopexia para melhorar o aspecto, né? Só que na cirurgia mamária tem um certo limite de indicações de quantidade de vezes que dá para ficar fazendo uma mastopexia para ter um resultado bom. Porque a partir de certo momento, isso aí não é pelo número de cirurgias, né? Porque é muito individual isso. Mas pode ser que nas últimas o resultado seja, tecnicamente já é mais difícil, né? E também o resultado não vai ficar igual a uma primeira mastopexia. Entendi. Mulherada, faz os filhos tudo, depois vocês põem as coisas tudo no lugar. Melhor coisa que tem. Melhor ter, ter os filhos primeiro. Aí faz um mom makeover. Se você quiser saber sobre o que é um mom makeover, você pode acessar aqui na nossa galeria de vídeos na TV Caras, que o doutor já falou sobre esse procedimento, que é para mulheres que já tiveram filhos. Agora vamos falar de sensibilidade mamária. Eu já ouvi dizer que tem mulheres que perdem a sensibilidade depois de uma cirurgia na mama, e eu quero saber se na mastopexia isso é comum, isso pode acontecer. Na verdade, qualquer cirurgia, não só na mama, mas em qualquer parte do corpo, a partir do momento que tem uma cicatriz, não só na pele, mas um pouquinho na parte da gordura, da musculatura, ela, para fazer a cirurgia, precisa seccionar alguns nervos ali da região, que são, muitas vezes, na cirurgia a gente não consegue visualizá-los, né, que são muito pequenos, assim. E, infelizmente, pode ter uma alteração, né, na sensibilidade daquela região. Então a gente está falando sobre cirurgia mamária. Sim. Então, mesmo que não faça uma mastopexia, né, só o fato de colocar uma prótese, né, que é uma cirurgia de menor porte, também pode ocasionar uma alteração de sensibilidade, tá? Nas primeiras semanas da cirurgia, essa alteração é bem acentuada, tá? Ao longo dessas semanas de recuperação, a sensibilidade vai melhorando gradativamente, mas não dá para te dizer que vai ficar igual como era a sensibilidade antes da cirurgia. Pode sofrer Sempre uma alteração. Tem uma alteração. Agora, dizer que não sente mais a mama, que não tem nenhum tipo de sensibilidade na mama, isso é muito difícil de acontecer. Entendi. É igual uma pessoa que tem, a gente falando de filhos, né? Cesárea, né? Você fica sem sentir ali o lugar da região um tempão. Exatamente. Então, na cesárea, as pessoas, a hora que passa a mão próxima à cicatriz, tem umas regiões que podem até ficar mais sensíveis ou regiões que podem ficar mais dormentes. É essa sensação que eu tenho de dormência. Isso é porque fez a cirurgia ali, né? E na região da cesárea, que fica dessa forma. Agora, na mama também, né? Pode ocorrer tudo isso, tá? Mas no início, como eu disse anteriormente, no início é mais acentuada essa alteração. Depois melhora. Agora, uma pergunta que eu já vi muito na minha rede social e até uma curiosidade também. O pessoal fala das cirurgias de mastopexia, aqui tem o T, que tem o L. Quais são os tipos de cortes ali, de cicatrizes, doutor? A indicação da técnica cirúrgica, do formato final da cicatriz, ela é muito individual, tá? A grosso modo, né, a maioria das pacientes se beneficiam do T invertido, tá? Que é a cirurgia que a gente consegue tirar a maior quantidade de pele em mamas que tem muita flacidez. A maior quantidade no T invertido? No T invertido. Agora, existe técnica de L, né, que na verdade só no lugar do T, né, fica um L só, né? Então não muda tanto. Mas por que o L? Menos pele? É individual isso da mama, né? Mas é menos pele. Acaba saindo um pouco menos. Então, em mulheres que não têm tanta flacidez, né, tem um pouco menos de pele, talvez seria uma boa indicação. Existe também a mastopexia periareolar, né, que fica só ao redor da areola circunferencial. Mas dá para tirar a pele e deixar só ao redor da areola? Então, por isso que a indicação é muito individual. Nossa. Tem que ter pouca pele.
Ah, tá. Entendeu? Então, não assim... adianta ter muita pele e querer compensar toda uma cicatriz circular, que não vai dar certo. Então, pouca pele, de repente a areola dá para fazer pela areola, médio, um L, vamos falar a grosso modo, e um excesso maior de pele, aí que se aproveita mais a retirada de pele, a mastopexia em T. E outra coisa também, né, do ao redor da areola, tá? A mama não pode ter sofrido tanta queda. Porque ao redor da areola, a cirurgia a gente não consegue elevar tanto a areola. Né? Então tem que ser aquelas mulheres que tiveram filhos, tem uma pequena flacidez e a areola não teve tanta queda. Porque senão não tem como reposicionar. Entendi. Tá? Então daí tem que ser ou L ou T invertido. Doutora, a prótese precisa realmente trocar depois de um tempo? Porque, por exemplo, eu vou fazer a troca da prótese, mas tem um motivo da minha prótese estar girando e tudo mais. Mas tem que realmente trocar depois de um tempo ou não? Dependendo da marca, enfim, não é necessário. Isso aí é em próteses muito antigas, né? Que antigamente o gel do silicone ele era muito líquido. Tá? Entendi. Então, eu já operei pacientes que tinham extravasamento desse gel, né? E a hora que abria a cápsula da prótese ali, o gel estava todo desfeito, tá? Agora, as próteses atuais, né? Talvez com melhora da fabricação, da tecnologia para fabricação, o gel é muito coeso, muito rígido, né? Então, mesmo que tenha uma pequena ruptura do gel, da prótese, o gel extravasa muito pouco, Entendi. Tá? Então, não causa tanto problema, tá bom? Então, a orientação atual que eu dou para minhas pacientes é exame pelo menos uma vez por ano, um ultrassom de mama, para ver se a prótese está tudo bem. Se tiver tudo ok nos exames anuais, né, não tem obrigatoriedade pelo tempo para fazer a troca da prótese. Doutor, quero te dar parabéns porque nós falamos sobre abdominoplastia no último programa aqui na TV Caras e nós ficamos aí em primeiro lugar como uma das informações mais lidas aqui na TV Caras. Parabéns, a sua entrevista foi muito boa. Obrigado. As pessoas gostam muito de cirurgia plástica e eu espero que a gente continue liderando o ranking de primeiro lugar de notícias mais lidas aqui na TV Caras. E para encerrar, a pergunta que não quer calar. Quem não pode fazer, quem não tem indicação para mastopexia? Tá. Quem não tem indicação é quem não tem flacidez suficiente para aquela cirurgia. Tá. Algumas vezes a paciente pode ter engravidado 2, 3 vezes, só que pela genética, pelo biotipo da mama, ela não apresenta tanta queda. Tá? Então, nesses casos, não é possível fazer a cirurgia. Tá? Então, no máximo, um aumento com uma colocação de prótese, tá? Porque pode ocasionar complicações graves no pós-operatório, se indicar uma mastopexia numa mama que não tem tanta pele. Entendi. Tá? E o principal é quando a areola da paciente é muito larga. Em areolas muito largas, a cicatriz fica muito forçada. Então tem o risco alto de abertura de toda a ferida da mama. Doutor, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui ao programa, trazendo informações importantes. Lembrando que o Dr. Dácio Agata é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, então ele traz assuntos com responsabilidade, com ética e sempre orientando o que é realmente ideal na hora de procurar um cirurgião plástico e quais são os riscos, tratamentos, formas. É sempre importante lembrar que a gente não pode ter a vaidade a qualquer custo, tá? Então, quer saber mais informações? Acesse também o nosso canal, lá o portal Programa Saúde Você. Nos siga nas redes sociais, vocês vão conhecer todos os especialistas que estão aqui no Programa Saúde Você na TV Caras. E aqui na TV Caras nós vamos liderar, continuando em primeiro lugar no ranking, aí como as entrevistas mais lidas pelos nossos telespectadores aqui do site da Caras. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Segunda-feira espero vocês. Um beijo e uma ótima semana.